Olá, estudante. Nessa aula de hoje, nós vamos ter uma pequena noção sobre o que seja a filosofia. É comum, corriqueiro, a gente tentar ter uma noção geral, rápida, sobre a filosofia. Se entrevistar qualquer pessoa, um cidadão comum, ele tem uma resposta. A questão é, qual o significado? Qual é a etimologia da palavra? O que quer dizer a palavra filosofia? A palavra filosofia é composta por duas outras palavras, filo mais sofia. Filo é amigo, um admirador de Sofia. O que é Sofia? É sabedoria. A grosso modo, ou seja, de um modo bem mais simplificado, filosofia significa amizade e Sofia, sabedoria. Portanto, filosofia seria o amor ao saber, à sabedoria, uma espécie de amante, e não aquele que tem a posse do saber. É importante ter clareza nisso, porque quando a gente pressupõe já saber, já se põe na condição daquele que não precisa saber mais. E desde o início da filosofia, a grande indagação é: o que eu posso saber? Que tipo de coisa eu posso admirar, me espantar? Qual é a novidade que pode brotar a partir da experiência da minha própria existência? Certa vez diz que um príncipe entrevistou Pitágoras e o chamou de sófos, ou seja, de sábio. E automaticamente ele respondeu: eu não sou sófos, ou seja, não sou sábio, mas filósofo, quer dizer, um amante do saber, aquele que está procurando constantemente o saber. No início de tudo, tinha aquela escada que ascendia ao céu, degrau a degrau. É assim o processo formativo do ser humano. É escalar, degrau a degrau. Não se chega ao topo da noite para o dia. É bem provável que você nunca chega. Daí a metáfora da própria escada infinita. Tem outro pensador, que vem um pouquinho depois dos pré-socráticos, ou seja, é o próprio Sócrates, que ele diz algo que é interessante. Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Por qual razão? Porque viver não é só estar presente no universo. Quer dizer, o viver humano, a condição humana, o ser humano. Você tem que pensar nas condições da sua própria existência. Tem que dar significação todo dia. Ao nascer, ao pôr do sol, você tem que se perguntar: o que eu sou, o que eu faço, de onde venho, para onde vou, quais são as condições reais da minha existência. Ou seja, pensar sobre tudo. Aliás, o ser humano é o único ser que é capaz de pensar e refletir sobre o seu próprio pensar. Daí a indagação de Sócrates, né? Não faz sentido uma vida sem reflexão. Refletir, pensar, portanto, é uma condição natural do ser humano. Sem o pensamento, uma vida é, por assim dizer, destituída de sentido. Ou pelo menos só tem sentido para outros seres que pensam sobre ela. Filosofia, o que é? É difícil definir filosofia, porque é aquela ciência que tem aí por baixo 2.500 anos de especulação do próprio pensamento. Então, reduzir tudo isso em uma frase, em uma única definição, é complexo. Mas a gente pode dizer que ela é a arte de pensar, de refletir, de indagar, de questionar sobre todas as coisas. Sobre a existência, sobre o universo, sobre o seu próprio sentido de estar presente no mundo. Aliás, os primeiros filósofos começaram a romper com os mitos na proporção em que eles começaram a pensar a natureza, todo o cosmos, a partir da sua própria experiência. Não recorreram mais a mitos, a explicações fora do próprio campo natural. Eles começaram a explicar a natureza, tendo por base a própria natureza. Ou seja, eles começaram a questionar todas as coisas.
De onde vieram todas as coisas? A religião procura dar uma explicação. Se você entrevistar um homem religioso, ele vai dizer de Deus. Se você entrevistar um cientista, possivelmente ele vai dizer que é do Big Bang ou de outra teoria científica. Se você entrevistar um filósofo, possivelmente ele vai dizer: é preciso se refletir sobre isso. Então, a filosofia é a arte do refletir, como dizia o próprio Sócrates. Como ela surgiu? Ela surge do espanto, da admiração, da capacidade do ser humano de se espantar perante tudo. Se você pegar uma criança e levar a um passeio no shopping, possivelmente essa criança vai se admirar com algumas coisas. Se você começar a se espantar na proporção em que você olha o universo e percebe que o ser humano é quase insignificante perante todo o cosmos, aí você começa a filosofar, começa a buscar uma razão. Por exemplo, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. A Terra é um planeta que gira em torno do Sol. Há bilhões de planetas girando em nossa galáxia, e possivelmente maior que o nosso. O que é o ser humano perante tudo isso? Um quase nada. E aí nasce a filosofia, com espanto. Espantar-se perante a realidade cósmica. Ser capaz de admirar. E ao mesmo tempo de refletir sobre essa própria admiração. Platão, Sócrates, Aristóteles vão trabalhar exatamente nessa linha. A capacidade admirativa, ou na capacidade de espantar-se com o dia, com as coisas, com o mundo, com o outro. Onde surge a filosofia? A filosofia nasceu na Grécia, provavelmente século VII, VI a.C., ou no finalzinho do século VI. E ela nasce exatamente com uma questão crucial. Qual é o princípio que deu origem a todas as coisas? No grego, princípio aqui pode ser substituído por arquê. Qual é arquê? Aquilo que subjaz, que está por trás de toda a natureza e que dá sentido à natureza. Então, cada filósofo vai procurar responder a essa indagação ao seu modo. Então, nesse sentido, a filosofia já nasce grande, não como um único pensamento, como aquele pensamento fechado, mas enquanto capacidade de abrir a todas as indagações. E cada um procurava dar uma resposta ao seu estilo, à sua maneira, à sua própria capacidade de responder à pergunta. Porque pensavam eles, se não existem os deuses, como explicar tudo? Para nós é bem cômodo, pelo menos para quem acredita, quando você diz de onde surgiu, Deus. De Deus. Para onde vai ou para onde vamos? Para Deus. Quando Deus está fora da jogada, você tem que necessariamente explicar tudo a partir de uma perspectiva racional. Tentar trabalhar a razão para ela dar uma resposta à sua própria condição de existir. O que eu sou? Eu sei que eu vim do meu pai do pai dele, e o pai dele de outro pai, até o primeiro pai. Mas o primeiro pai veio de quem? Pode um princípio sem princípio? Como é que vamos explicar tudo isso? Então, eles começaram a dar suas explicações. É aqui que vai nascer o que a gente vai chamar dos pré-socráticos. Muitas pessoas também chamam de pensadores. Por que pensadores? Porque eles foram capazes de pensar do zero. Ou seja, foram capazes de pôr a pergunta inicial, arquê, o princípio, o que dá a origem. E a gente vai perceber que eles também são chamados de pré-socráticos, ou seja, aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates. Para a história nossa, a gente conta a história, ou nós observamos a história de um outro modo. A gente diz, por exemplo, estamos há 2021 anos de história cristã. É claro que antes já existia história, e é bem provável que um futuro possa se mudar.
Assim é a história da filosofia. A filosofia é antes de Sócrates, com Sócrates e posterior a Sócrates. Por isso o referencial dos primeiros pensadores, os aqueles que vieram antes. Antes de quem? De Sócrates. Foram eles que estabeleceram as bases, os alicerces para o pensamento filosófico. Sócrates não começa do zero. Ele já pega todo esse apanhado que os pré-socráticos deixaram. Então, cada um vai procurar responder essa indagação. De que é feito todo o universo? A natureza, o ser humano, eu. E aí eles vão dar uma resposta. Nós temos aqui várias respostas. E essas respostas enquadram-se dentro das escolas. Eu pus aqui 4 escolas. Tem mais, mas nós trabalhamos com 4 escolas. É a escola jônica, que também pertencia a Mileto, uma região da Grécia. Então, nessa escola jônica, nós temos os 3 primeiros pensadores, aqueles que começaram a dar o pontapé inicial. Primeiro foi Tales. Pergunta Tales, qual é o princípio? Para Tales, é a água. Por quê? Porque é um elemento que está presente em todos os corpos, em toda a natureza. Está presente de forma abundante. E ele vai dizer, sem a água, sem esse elemento essencial, não haveria vida. Não haveria sequer a possibilidade da existência humana. Mas a água é um elemento físico. E o elemento físico é a possibilidade da água ter gerado tudo. Se tudo veio da água, a água veio de onde? E aí começaram a indagar. Outro filósofo tentou responder à indagação de Tales. Não pode ser a água, já que é um elemento físico e visível. Aquilo que deu origem tem que ser invisível, ou pelo menos ilimitado. Ele vai dizer, é o ar. Anaxímenes vai dizer, tudo é ar. Ele aproveita um pouco o contexto, porque o ar você sente, mas na concepção grega clássica, século VI a.C., não se via. Então ele vai dizer, é também um elemento invisível. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas, ao mesmo tempo, ainda é um elemento natural. Vem um terceiro pensador da escola jônica, Anaximandro. E ele vai dizer, nem é água, nem o ar, mas o apeiron. E o que é o apeiron? É o indeterminado, infinito, incontingente. Algumas pessoas traduzem por Deus. Se você perceber, eles voltam de novo a uma condição não física. Pode chamar quase de metafísica, aquele que está para além da física. E ficam nessa dúvida. Em contrapartida, a outra escola, que é a escola atomista, aqui representado por Leucipo e Demócrito. Demócrito achava que tudo era átomo. Toda a natureza é uma composição atômica, ou seja, conglomerado de átomos. O que é a vida? É a junção, a união, a unidade dos átomos. O que é a morte? É a segregação, a separação dos átomos. Os átomos sempre existiram, são indivisíveis, se unem e ao mesmo tempo se separam. E aí vai fazendo essa composição harmoniosa entre vida, morte, existência, não existência, e todos os elementos vão dentro dessa composição. Então, é aqui que surge a teoria atômica. Para quem gosta de física, química, depois vai perceber um pouco sobre isso. Também nós temos a escola itálica, que aqui tem uma grande figura, Pitágoras. Pitágoras não só era filósofo, como ele também fundou uma própria, se é que a gente pode dizer assim, filosofia religiosa. Havia quase como que uma religião, os iniciáticos, e foi iniciada por Pitágoras. Pitágoras achava que todas as coisas poderiam ser traduzidas por números. Entenda números aqui não no sentido que nós entendemos hoje, 1, 2, 3, 4,
Mas número aqui no sentido enquanto composição. Primeiro, segundo, um, dois, ou então o universo, a composição da forma das coisas. Tudo é número para Pitágoras. Então, outro pensador vai entrar em cena, que é a escola eleática. Aqui é Parmênides. A filosofia já começa a se desenvolver de uma maneira mais crucial. Por exemplo, se nós voltássemos um pouquinho ao mito e perguntasse quem deu origem ao raio, ao trovão? O homem mítico, grego, clássico, ele diria, foi Zeus. O mar estava furioso, Poseidon. E de repente havia um vulcão, Hades. Havia uma explicação para tudo. A má colheita, a boa colheita, uma boa pescaria, etc. Todo o processo de explicação da vida humana era baseada em mitos. Já agora, com essas escolas, todas as explicações procuram a própria natureza. Já não recorrem mais ao sobrenatural, e sim ao natural. A physis, que é uma palavra grega para dizer natureza. Parmênides dá um passo além de todas essas escolas. Parmênides, e a gente poderia acrescentar aqui outra figura, Heráclito. É uma briga constante entre os dois. Parmênides vai dizer, o ser é, o não ser não é. O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, posto que é. Ou seja, ou uma coisa é ou não é. Ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo, ou seja, estar sendo. Heráclito vai dizer exatamente isso. Nós não somos, estamos sendo. O mundo não é, está sendo. Ele vai trabalhar a questão da dialética. Um é o ser, eterno, estanque. Heráclito vai dizer, o que é o ser? Observe uma criança. Essa criança cresce. Depois vira um adulto. O adulto morre. Gera a nova criança. E assim por diante. Ou então, usando uma metáfora mais simples, pegue uma semente de uma árvore, já é a própria árvore. E ao mesmo tempo não é, posto que ainda é uma semente. Mas se plantar a semente, se regar a semente, ela vai crescer, vai deixar de ser semente e passar a ser uma pequena árvore. Essa árvore vai crescer, depois jogar novas sementes e assim a dialética da própria vida. Então, resumindo de modo geral, os primeiros pensadores puseram uma questão crucial. Como explicar tudo? Qual é o princípio que vai dar origem a todas as coisas? Então, nós temos aqui 4 escolas que vão procurar explicar. Por enquanto, a gente está vendo isso. E a ideia é tentar trabalhar um pouquinho cada modelo dessas escolas. Só que a partir do avanço, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a escola eleática, sobre Parmênides e Heráclito, para a 5ª semana, mas nessa semana a gente fecha nessas 4 escolas, que é a escola jônica, atomista, itálica e eleática. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.